dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós trouxemos um empresário da área moveleira, ó que chique, meu amigo Ronaldo Pinheiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo, é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, seu chefe. Pra gente falar um pouquinho sobre a nossa história, né? O pessoal conhecer um pouco sobre a Tramari. E espero que o pessoal conheça a fundo a minha história e como surgiu a Tramari. Então, pra gente entender a fundo, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Tem tempo, vambora. É assim, chefe, eu sempre nunca quis ter a minha idade. Então, por exemplo, assim, com 5 eu queria ter 10, com 10 eu queria ter 15. Sempre fui um garoto acima da minha idade. Nunca quis que as pessoas me chamassem de criança, né? Entendi. Já quis ser rapazinho. E aí o meu pai tem um laticínio lá, né, na minha cidade, no Paraná. E eu tenho 6 anos de diferença do meu irmão. E meu irmão já ganhava as coisas, eu não. E eu ficava um pouco aborrecido com aquilo, né? Meu pai falava, só quando você tiver idade. Já marcou ali. Mais ou menos isso. Aí eu falei assim, eu nunca vou ganhar nada. Porque com 18 anos eu vou embora. Caramba. E aí eu morava no sítio, né? Lidava com o gado e tudo mais. Que cidade que era? Umuarama, no Paraná. Tá. E aí eu fiz aniversário dentro do ônibus. Vim embora pra Campinas. Caraca. Nunca tinha posado fora de casa. E aí eu vim pra Campinas porque tinha umas pessoas que eu conhecia aleatoriamente. E aí eu falei, é o único lugar que eu conheço, assim, eu vou pra lá. E aí eu vim pra morar com uma pessoa que cuidava de mim, uma babá. Só que nesse meio termo, ela não tava muito bem das pernas e eu fui morar na rua. Caraca. E eu jurei pro meu pai que 1 ano eu ficava fora de casa, mesmo que eu tivesse que comer lixo. Mas assim, não briguei, né? Simplesmente falei... Se posicionou, né? 1 ano eu fico fora de casa. E aí eu vim pra Campinas e aí lidei com rua, né? E aí tinha um jornal que chamava Primeira Mão, acho que nem existe mais. Sim, eu lembro. Os classificados lá. E aí tava, precisa de secretário particular, com 2º grau completo e CNH. E eram as únicas coisas que eu tinha. Fui fazer entrevista de emprego, e aí o senhor tinha 72 anos, ele falou assim, o que você vai fazer aqui em Campinas, sendo que você dirige carroça? Foi. E aí nesse meio termo eu falei, pelo amor de Deus, me contrata, porque eu não tenho pra onde ir, eu preciso desse serviço de qualquer jeito. E aí ele falou, tudo bem, mas eu te pago R$7 por mês. Que ano era isso? Era em 99. O salário mínimo era mais ou menos R$180, mais ou menos o salário mínimo, e eu ganhava 7. E aí, era pra ser secretário particular, tudo mais, achava que era assim. Ele me deu uma enxada e falou, carpe os meus terrenos. E eu comecei no centro de Campinas, carpir terreno e cortar pé de árvore que ele tinha dentro dos terrenos, mais ou menos assim, por R$7 por mês. Por mês? Por mês. E aí foi quando o meu sonho era conhecer o mar. E aí, E a moradia, você morava... eu morava no fundo do serviço. Tá. Então eu comecei assim, aí ele brigou com a empregada. E aí quando eu tenho alguns cursos de derivados de leite, então eu manjava um pouco na cozinha e eu virei o cozinheiro deles. Tá. Na casa. E aí de dia eu tinha que fazer capinagem, à tarde. E de manhã eu fazia almoço, fazia janta pra ele. Às vezes 2 horas da manhã ele tocava a campainha dentro do meu quarto e eu tinha que ir lá pra ferver a água do café pra ele. Caraca. E aí eu sempre quis muito conhecer o mar. E aí eu fui... o pessoal me convidou para que eu pagasse uma excursão de final de ano. E desses R$7, 5 eu pagava pra essa excursão, sobrava R$2. Meu amigo. Quando foi dezembro, eu fui pra praia. Falei, vou ficar uma semana lá. E tinha 10 casais. Só tinha eu de rapaz. Eu tinha 18 anos, não tinha eu só de rapaz. E aí, era 10 dias e cada dia um que cuidava da casa e tal. E falou, e o Ronaldo vai fazer o quê? Aí o Ronaldo vai cuidar um dia das crianças pra gente sair só de casal. E assim foi. E aí, um dos casais, a gente teve uma empatia muito grande.
né? A filhinha dele, que era bebezinha, se pegou comigo e tal, e ele interessou pela minha história. E aí ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu faço tudo, mas eu vim pra cidade pra trabalhar na roça. Porque eu carpia o terreno, né? Sim. E aí eu pensava assim, putz, meu pai deve ter falado algo muito forte pra mim, porque né, tava trabalhando mais na roça aqui na cidade do que lá no sítio. E aí eu contei a minha história pra ele e falou assim, mentira que você ganha R$7. Eu falei assim, sim, ganho R$7. E aí ele falou, eu vou te ajudar. Se passaram uns 2 meses, ele tocou a campanha de onde eu trabalhava. E aí ele falou assim, bora, sai daí. Falei, mas como que eu vou sair daqui? Eu não tenho pra onde ir. Ele falou, você vai morar comigo. Falei, pô, você mal me conhece. Ele falou assim, não tem problema. E aí eu falei, mas eu vou trabalhar onde? Aí você vai trabalhar numa empresa muito conhecida aqui em Campinas, uma rede muito grande, uma multinacional. E aí eu falei, não acredito que você tá fazendo isso. Ele falou assim. Aí subi, falei, seu fulano, olha, tô saindo e tal, né? Ele falou assim, você esqueceu que você não tem pra onde ir? Olha que maldade no coração. Enfim, ele começou a subir até ele subiu pra R$400. De R$7 foi pra 400 pra mim não sair. E aí eu voltei meio inseguro e falei assim, quanto que eu vou ganhar lá? Ele falou, você vai ganhar 470, mais Unimed, mais cesta básica, enfim, um monte de coisa, né? E aí eu não pensei 2 vezes, entrei nessa multinacional, trabalhei lá por 7 anos. E aí eu ia para os Estados Unidos pela empresa, mas... Legal, cara. Mas aí, por último, não deu certo, porque entrou uma pessoa que tinha mais conhecimento que eu. E aí foi quando eu fiquei aborrecido e pedi minhas contas. Mas isso eu trabalhei lá 8 anos, né? Demorou 1 ano para eles me dispensarem. Nesse meio termo eu fiz faculdade, eu comprei um terreno, construí uma casa. Que legal. Nesses 8 anos. E aí foi onde eu comecei a fazer alguns cursos, né? Fazendo faculdade, fiz alguns cursos... Você fez faculdade de? Administração. Fiz faculdade de administração e fiz alguns cursos profissionalizantes. E aí eu me formei na área de trânsito. Então hoje eu tenho 17 cursos profissionalizantes na área de trânsito. Por exemplo, de primeiros socorros, né? Por exemplo, motorista de ambulância, motorista de carreta. Então esses cursos, além de, por exemplo, a pessoa que... perde a sua CNH, dava aquele curso de reciclagem e tudo mais. Quando eu saí de lá, eu já comecei a trabalhar na área de trânsito e à noite eu trabalhava de garçom. Então eu fazia esses dois trabalhos aí simultaneamente, foi dando super certo. Foi aonde eu conheci, eu era noivo, nesse meio termo a gente acabei me separando, era 5 anos de noivado e tal. E aí quando eu comecei a dar aula, eu conheci outra pessoa. E a gente deu certo. E o meu sonho foi voltar para o Paraná, né? Porque eu falei pro meu pai que eu ficaria 1 ano fora. E nisso já tinha dado 11 anos. E aí apresentei até o dono da autoescola para minha sogra, eles se casaram. Então eu fiquei bem ali na família mesmo. E aí ela falou, não, vamos para o Paraná então. E aí, nisso, ela entrou nessa multinacional antes. Ela já tinha 3 anos que ela trabalhava lá, nessa multinacional onde eu trabalhava. E eu era instrutor de trânsito. E aí, pedi minhas contas, casei. A nossa lua de mel já foi separado, que eu já fui para o Paraná e ela ficou aqui, pediu as contas, mas ainda não tinha a burocracia para ser dispensado e tudo mais. E aí foi quando eu fui para lá, pro Paraná, e ela ficou aqui. E ela falou assim, olha, eu quero ir para aí, mas eu quero ganhar igual eu ganhei aqui. Mas são realidades diferentes, né? Lá e aqui. E aí foi quando os meus pais, além deles terem o laticínio, eles tinham uma padaria rural, onde entrega a merenda para escolar. E quando eu fui, tinha uma cota em aberto, que são produtores rurais, e eu falei, putz, isso aqui é uma coisa que vai dar o salário dela, né? E aí eu falei, pode vir agora que já tem um emprego para você. Que da hora. E aí minha esposa, assim, nunca ter feito pão. Aí só vai, né? A minha mãe ensinou ela e começou a fazer os pães e a gente entregava. E eu comecei a ver que aquilo era rentável. Foi quando eu fui em Maringá e comprei uma cozinha industrial enorme. Falei, vamos torar o pau, fazer pães, panificação. E aí a gente entregava 1.000 pães, 2.000 pães por dia. Caramba, pras escolas. Porque pras escolas, né? As crianças, né?
E aí eu fiz uma dívida alta de maquinários, porque, por exemplo, eu assava 8 pães por vez. Então imagina você assar 1000 pães, você assando 8, cada 40 minutos. E aí quando eu fui em Maringá, eu comprei um forno que assava 58. E aí foi, né? Mas mesmo assim eu ainda dava aula e a minha esposa que tomava conta disso, e finais de semana a gente fazia esses pães aí. E aí beleza, mas entrou uma nutricionista e falou que as pessoas estavam engordando comendo pão. E aí, todo dia ela cenas dos próximos capítulos, né? Aí de todos os dias ela comendo pão, falou, não, só vai ser uma vez por semana. Então a nossa produção caiu muito, né? Até não ficando mais viável a gente fazer, né? E aí eu entreguei pros meus pais, os maquinários e tal. E aí no meu primo abriu uma loja de colchões em Maringá. E eu comecei a observar, vi que ele tava numa vibe legal, tava dando rentabilidade. E aí eu falei, por que não? E aí a gente abriu uma loja de colchões. E aí ela saiu da panificação e eu também saí do meu ramo de trânsito. E a gente começou a trabalhar com colchões. E aí até na pandemia, aí eu até fiz um curso lá em Curitiba. E nesse curso, no tempo da pandemia, falava assim, aonde que tá o dinheiro? Caramba. Porque na pandemia, né, tudo parado. E aí foi assim, foi um curso que mudou bastante o modo de eu ver as coisas e tudo mais. E aí, eu e minha esposa voltando, ela falou assim, escuta, a gente foi lá e eles falaram aonde que tá o dinheiro. Porque tem a pandemia, tá todo mundo parado, mas o dinheiro continua. Exato. E aí ela falou assim, seus tios, eles não moram lá em Minas, nas fazendas de café? Eu falei, mora. E agora não é colheita? Eu falei, então vamos pra lá. Só dando sinal, né? E aí eu liguei pro meu tio e falei, tio, pessoal aí tem como eu fazer marmitas pro pessoal? Ele falou assim, só vem que eu arrumo pra você. E aí ele já me arrumou 200 marmitas por dia. Caramba. E aí eu fui lá pro sítio do meu tio, ele emprestou a casa e vai eu e a minha esposa fazer marmita pra entregar na roça pro pessoal. E aí os fazendeiros começaram a me ligar, porque na pandemia eu não podia ir pra cidade. E eles não podiam ficar sem colher o café, senão perdia. Se eles fossem pra cidade, poderia vir contaminado. Verdade. Se eles viessem contaminado e entrar, lá tem o local onde fica os colhedores, fica 15 dentro. Então, se vai pra cidade, vem contaminado, contamina pra 15. E eles tinham que ficar 15 dias, tudo fechado. E a colheita rodando. E aí, o proprietário tinha que pagar o salário normal pra eles, né? E aí ele falou assim, se você vir, Ronaldo, vai ser um diferencial pra gente, porque aqui não tem ninguém que faz isso. E aí eu comecei a vender marmita, só que o detalhe, 7 horas tinha que estar a marmita lá na roça. Putz. Então a gente fazia 200 marmitas pra entregar todos os dias e tinha que entregar lá na roça pra eles 7 horas da manhã e 6 horas da tarde, que era almoço e janta. E no meio do dia a gente ainda fazia pães ainda pra vender pra eles, porque eles eles não poderiam ir pra cidade. Se fosse lá, poderia voltar contaminado e tudo mais. E a gente ficou 6 meses. Quando a gente voltou, a gente conseguiu dinheiro para construir mais uma casa. Eu tinha já comprado um terreno e a gente construiu uma casa com esses 6 meses de trabalhando lá. E aí tava tudo maravilhoso, aí eu construí uma casa dos meus sonhos, né, do jeito que eu queria, lá no Paraná, que eu tenho uma casa aqui no estado de São Paulo e tinha uma lá. Mas ainda para mim faltava alguma coisa, né? E aí foi quando eu falei, putz, a gente já tem 11 anos e a gente não tem um filho, né? E aí foi gerado bastante expectativa, né? Então vamos ter o filho e tal. Fiz o quarto, tudo certinho, tudo ótimo. E aí, no dia do parto, teve um erro médico. E aí meu filho foi a óbito. E aquele momento pra mim, chefe, foi o momento mais difícil da minha vida. E sair do hospital direto pro cemitério pra enterrar o seu filho, gerado uma expectativa de 11 anos, foi muito doloroso, ainda mais sabendo que foi
de uma forma que não foi uma doença, né? Foi um erro humano de uma pessoa. E graças a Deus, Deus me colocou muitas pessoas bacanas na minha vida que me ajudou. Eu levei ele pra polícia, fez autópsia, tudo mais, e foram laudos diferentes. Então é visível que foi um erro mesmo. E aí, depois daquele momento, a gente perdeu assim, 2 meses, depois que tudo isso aconteceu. Depois de tudo isso aconteceu, eu fiquei uns 2 meses ainda, porque pra mim foi difícil, mas pra minha esposa foi 10 vezes pior, né? Imagina. Ela gerou 9 meses, nunca teve nem dor de cabeça na gestação. Mas depois dos 2 meses eu não consegui mais segurar. E aí os meus pensamentos eram só suicida. Só suicida. E a gente tava com acompanhamento com 3 psiquiatras, tomava mais ou menos uns 10 tipos de remédio por dia. E aí a gente tinha que ficar supervisionado, a gente não podia mais ficar sozinho. Lá eu era muito conhecido, como eu ministrei cursos e aulas, né? Participava da igreja, de algumas pastorais e tudo mais. Então, aonde a gente ia, tinha pessoas perguntando. Ah, foi vocês. E aí, o meu caso deu mídia, né? Então, foi vocês que perderam o bebê, né? Como é que vocês estão? E aquela história... Só cutucando a ferida, né? Remoía 3, 4 vezes por dia. E aí, eu falei, putz, essa dor nunca vai sair, nunca vai melhorar. E aí, o padrinho do meu filho, o meu filho Anjo, ele é o dono da indústria aonde a gente representa hoje. E aí a gente conversando, ele conversou com o meu psiquiatra e o psiquiatra falou, olha, as notícias não são boas, porque cada vez eu tenho que aumentar, ao invés de eu tirar os remédios, eu tenho que aumentar os pensamentos, principalmente do Ronaldo, tá muito abalado, ele não tá conseguindo segurar, não. A melhor forma seria ele sair daqui da cidade. O melhor contexto pra ele agora seria isso. Muito gatilho ali, né? Isso. E aí foi quando ele falou, Ronaldo, que tal a gente abrir uma loja? E aí eu falei, compadre, mas como assim abrir uma loja? Eu numa situação dessa? Ele falou, eu não aceito não como resposta. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, né? Ia dar um boom na minha vida, porque ia sair de lá, ia tirar muitas coisas da minha cabeça. Ia resetar, né? Isso. E aí ele falou, vamos abrir. E ponto final. Aí eu falei, e aonde a gente vai? E ele falou, a princípio vamos pra Três Lagoas. Que lá em Três Lagoas, a gente já tem 2 lojas, né? No Mato Grosso, então seria caminho. Então o caminhão não ia ser tão difícil o transporte e tudo mais, né? E aí foi quando a gente foi pra lá, chegando lá, a dona da imobiliária falou, aqui já foi bom. E aí já jogou um balde de água fria. A gente andou 12 horas e ficou 40 minutos na cidade e voltamos embora. Putz. E aí ele falou assim, vamos pra Santa Catarina, porque lá eu tenho mais 2 lojas também. Então vamos abrir essa loja lá. Aí eu falei, beleza, vamos abrir lá. E aí a gente ia viajar na segunda. No final de semana veio um sobrinho dele que mora em São Paulo e falou de Jundiaí. E falou, olha, Jundiaí é uma cidade próspera, acredito que vai ser muito bom. E aí ele falou, eu não tenho interesse porque é totalmente oposto das carretas, né, das lojas. Então pro caminhão ir só pra lá, então vai ser bem complicado. Mas aí ele me ligou, ele falou, Ronaldo, Jundiaí, você tem interesse? Porque eu falei pra ele que eu ia pra qualquer lugar. Aí eu falei assim, pra Jundiaí pra mim seria melhor. Que eu ainda tenho conhecidos que moram em Campinas, né? Tem a minha sogra que mora aqui em Campinas, então pra mim seria melhor ainda. Pelo menos tinha uma pessoa. Porto ali, né? Porque tudo que a gente passou, ainda a gente tem receios, né? De ter uma recaída, alguma coisa, e tem um apoio ali perto. Uma principalmente base. Pro lado da minha esposa, né? E aí ele falou, então vamos conhecer. E aí, ao invés da gente ir pra Santa Catarina, a gente veio conhecer. Quando a gente veio conhecer, a gente já achou a sala onde a gente tá alojado hoje. Que legal. Só que lá é uma moradia para mendigos na época. Tudo quebrado e tal. Enfim. E aí eu falei, vamos fazer uma proposta. Se for de Deus, a imobiliária vai aceitar. E aí a gente fez, deu 30 dias, a imobiliária ligou pra gente e falou,
Vocês falaram da sala e tal. O que vocês acham da gente conversar? E aí eu vim já, fechei com a imobiliária, já vim. Aí a gente foi colocar piso, foi pintar, foi fazer parte elétrica. No princípio a gente teve muito problema, porque lá é uma sala, tem o síndico, né, que só poderia trabalhar 2 horas por dia. Então ao invés da gente... 2? Porque é comercial lá em cima, então... Entendi. Falava que a gente fazia barulho, né, mas um pintor não faz barulho, né. Foi só para instalar um piso, sim, né? Mas mesmo assim foi bem complicado. Então, ao invés da gente inaugurar ela em novembro, a gente foi inaugurar ela em fevereiro. E aí a gente inaugurou. E aí Isso já era que ano? Isso foi há 2 anos atrás. Agora em fevereiro ela fez 2 anos. Né? Então, por exemplo, resumidamente, eu com 18 anos eu saí, fiquei 11 anos aqui em Campinas. E aí depois eu fui embora para Almorama, retornei e fiquei mais 11 anos lá. E agora vai fazer 3 anos, fez 3 anos que eu estou aqui na cidade de Jundiaí. E a gente inaugurou a loja e assim, para mim era tudo muito novo, para mim foi ótimo, porque assim, a partir do momento que eu pisei o pé aqui em Jundiaí, eu já cessei os remédios, eu tomava remédio ainda. Caramba. E eu já cessei, porque assim, a minha cabeça mudou, deu um 360, porque eu fiquei focado. E assim, a responsabilidade de dar tudo certo era muito grande, porque, o cara confiou em um cara que tava tomando remédio. Sim. Que não é pra qualquer pessoa, né? Você lhe dá o nome da sua empresa, uma pessoa que tá com pensamentos... Fundo do poço, né? E aí ele falou, não, só vai, pronto. Deus já falou comigo e falou que você vai ser sucesso lá. Você não precisa ter medo de nada. Que legal. E assim, numa simplicidade, sabe? E aí foi quando eu vim, e aí no segundo mês, um cara me ligou tal, e quero fazer orçamento. Fiz orçamento e tal. E aí ele me pediu um valor absurdo para fechar o negócio, né? E aí eu falei assim, olha, a gente não consegue passar isso de comissão pra você e tal. Então você vai perder. Mas Deus é tão maravilhoso na vida da gente que a dona do shopping foi fazer um procedimento no prédio. E aí ela falou, essa loja foi pra gente avaliar orçamento, eu vou descer ali pra conversar com eles. E ela foi lá. E aí ela chegou, eu não sabia quem era, atendi ela falou assim, você sabe quem eu sou? Falei, não, eu sou fulano de tal, sou dono do shopping tal de São Paulo. E eu não abro mão de fazer todo o shopping com vocês. Putz, que legal. E era muitas carretas. E aí eu falei, putz, mas o fulano lá falou que a gente perdeu tal. Ela falou, não, eu não abro mão de vocês. Pelo atendimento, pelo acabamento das peças, vai ser com vocês, ponto final. Lá quem manda sou eu e meu esposo. Que legal. E aí, assim, deu um boom, né? Porque, assim, quando a gente tá começando um negócio, né? Você não sabe como é que vai ser isso, né? Como vai ser a aceitação, né? Mesmo antes da gente abrir a loja, a gente trouxe especialistas, eles sondou os condomínios. Aqui tem vários condomínios de alto padrão. A gente só abre loja onde tem que ter 80, que deu 180 condomínios de alto padrão de abrangência para nossa loja. Mas mesmo assim fica aquele friozinho, algo tudo novo, né, pra gente. O desconhecido. O desconhecido. Cidade, tudo, né? Tudo, né? E assim, você não conhecer ninguém é muito difícil, né? Você não tem ninguém, porque, por exemplo, eu tive que arrumar pintor, eu tive que arrumar azulejista. E essa mão de obra é o complexo, né? E aí como que eu vou... E as pessoas falavam assim, eu só faço com entrada. Eu não trabalho sem entrada. E como que você vai, né? Entendi. Dar um dinheiro na mão de uma pessoa que você não tem referência. Você não tem referência. Você tem que contar com a força divina mesmo, né? Que é a melhor. Né? E sem falar que, por exemplo, assim, quando eu vim pra cá, eu peguei uma dengue. Um tipo raro de dengue. Que desmaiava. Caraca, chefe. E aí, logo que a minha esposa chegou, acho que tava mais ou menos umas 2 semanas que ela estava aqui, e aí eu desmaiei. E aí eu morava em apartamento,
E ela gritou e ninguém veio prestar socorro. Nem o SAMU veio. Que a gente ligou pro SAMU, nem o SAMU veio. E ela achou que porque, ó, eu desmaiei, depois eu acordei, desmaiei de novo. E aí eu apaguei de vez. Ela falou, ele morreu. E aí a gente ficou muito chateado, sabe? Falou, putz, ninguém veio pra ajudar a gente. Porque você mora num local que não tem que você não conhece ninguém, vai ligar pra quem agora? Né? Aí no dia seguinte, daí eu voltei normal, aí fui pra lá, tinha umas tendas na época, fui pra tenda, da tenda eu fui direto pra UTI do hospital, né? Ainda passei por esse momento aí bem turbulento, assim. Caramba. E até então a gente não tinha contratado. E a loja ficou com quem ali? Já tava funcionando? Ficou com a minha esposa sozinha. Putz, que na época a gente não tinha contratado. Que guerreiro, hein? A gente não tinha contratado ninguém ainda. Até porque a gente não sabia como ia ser, né? Entendi. E como tava no primeiro mês, né? E aí, mas a gente foi muito abençoado, assim. Depois deu tudo certo, deu um susto e tal, né? Mas depois a gente continuou na loja, né? E as coisas Deus foi abrindo, assim, tanto a nossa cabeça, né, referente às pessoas que estão aqui, né, porque assim, a gente ficou bem retraído, porque onde a gente morava era uma cidade pequena, todo mundo passava e falava dia, boa tarde, né, chegou aqui, tudo diferente. Ninguém né? sabe nada, né? A gente com uma ferida desse tamanho dentro da gente, né, então até você se socializar, né, você encontrar pessoas, tal, demorou um certo tempo, demorou um ano ali pra gente tomar corpo tudo aquilo, a gente falar, putz, é aqui mesmo, tal. Aí a gente já contratou pessoas pra ajudar, e também foi fluindo as vendas, né? Foi acontecendo. Hoje em dia, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, foi a gente ter vindo pra Jundiaí, abrindo a loja, tanto mentalmente, tanto profissionalmente, tanto financeiramente, foi a melhor coisa que aconteceu. Os nossos móveis também é um momento de alegria do cliente, é um momento que encanta também o local onde ele vai colocar os móveis ali, né? E a gente transmitir essa felicidade pro cliente é algo indescritível. Transforma a vida ali, né? E o bom de tudo é que os nossos móveis, eles são assim, uma coisa que você consegue montar eles. Entendi. Né? Então os arquitetos que vão lá, pira. Hoje mesmo foi um arquiteto lá, falou assim, nossa, que loja perfeita, porque o arquiteto gosta bastante de diferenciação, né? Lá você você escolhe a carcaça do móvel que você quer e aí a gente monta ele para você. Então você escolhe o tecido, você escolhe a trama que você quer, o revestimento que você quer, a cor do alumínio, a cor do tecido, a espessura da trama. Então bem personalizado de acordo com o seu ambiente também, né? Então a gente tem vários tipos de revestimento. Então, por exemplo, você pode fazer na fibra, aí você pode fazer na corda, você pode fazer no tricô. Tem a corda solar, que é um lançamento. É tudo artesanal? Tudo artesanal. Que legal. E antes disso, que lá atrás, né, que eu não comentei, antes ele virou meu compadre por quê? Né, o dono da indústria. Eu fui vender um colchão pra ele e aí a gente se tornou amigo. A gente teve um grau de empatia ali. Empatia, que eu cheguei na casa dele, era 4 horas da tarde, fui sair, era 11 horas da noite. Caramba, que legal. E aí a gente começou a conversar, tal, muitas coisas em comum. E aí ele falou, e aí a esposa dele falou assim, mas ele veio aqui pra vender o colchão, era colchão terapêutico e tal. E você não deixou ele falar. Aí ele falou assim, não, o colchão tá vendido, faz o cheque pra ele, não quero saber de colchão. A gente tá aqui pra bater papo mesmo. Que legal. E aí isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira ele me ligou e falou, vem aqui pra você tomar um café aqui em casa. E aí a gente gerou essa conexão. E quando tudo isso aconteceu, fazia mais ou menos 1 ano que a gente se conhecia. Então ele não é um amigo meu, assim, Entendi. das antigas e tal. Então foi assim, Deus... É outro nível de conexão, né? Foi Deus que cruzou a gente naquele momento ali e tal. E aí ele me apresentou a indústria. E quando eu conheci a indústria, eu fiquei assim, perplexo com tudo aquilo que eu vi, sabe? Dos artesãos fazendo aquilo manualmente. Porque na minha cabeça eu já tinha visto vários móveis, né, artesanais, mas eu achava que era tudo máquina. Entendi. Porque é muito perfeito.
as tramas, dom, né? As tramas são muito perfeitas, são muito iguais. Como que, assim, o ser humano vai fazer puxar... então, por exemplo, assim, não é uma corda que é puxada mais que a outra, sabe? Entendi. O tamanho daquele quadradinho é igualzinho do outro. E não tem uma régua pra você medir. Entendi. Mas, assim, o artesão, ele tem tanta... Vamos dizer assim, a experiência pra fazer aquilo dali... Tá no automático, que é incrível, é incrível. Eu fiquei, assim... muito tempo vendo eles tramarem, sabe? Ele tem uns caras lá que, assim, parece uma máquina fazendo. E pra ficar tudo perfeito, né? Ontem mesmo foi uma cliente, antes de ontem, no sábado, foi uma cliente lá na loja, ela falou assim, não pode uma firmeza dessa e a pessoa conseguir puxar uma corda pra ficar firme desse jeito. Tem que ter alguma coisa que você puxe isso aqui. Eu falei, não, isso aqui é tudo manual. Aí ela falou assim, nossa, mas a mão desses caras deve doer muito pra puxar, né? Uma espreguiçadeira, por exemplo, você deita e ela ficar retinha, né? Tem que ter muito muque ali. Eu falei assim, é isso aí, é mais... Esse é o diferencial, né? A forma que a pessoa faz, né? O jeito que ela faz ali que vai ficar firme daquela forma. E aí, como eu falei pra você, eu fiquei deslumbrado quando eu vi eles tramando e tudo mais lá. E aí até comprei um bistrô, né? Pra minha casa. E eu falei assim, nossa, mas... é diferenciado, é algo diferente do normal, né? E as soldas que a gente tem lá também, elas são a solda ela é em 3D, que é um diferencial. Que hoje em dia as pessoas elas dão 4 pontos de solda e passam uma massa. E com o tempo ela começa a oxidar. Então, às vezes as pessoas ligam lá e falam, mas eu tenho um orçamento de tanto tal, né? Esse diferencial, às vezes, é um lugar que você vai adquirir numa beira de estrada, que aí você nunca mais vai ter aquela pessoa. É verdade. E o diferencial nosso é esse, que a gente vende os móveis e você pode trazer a qualquer momento pra você fazer uma reforma, caso você enjoe de uma cor e tudo mais, né? Mas essa solda certifica que ele não vai oxidar com facilidade. Entendi. Né? E ela é manual. Tanto é que, às vezes, de vez em quando, aparecem algumas pessoas soldadores para entregar currículo, achando que a nossa fábrica é aqui em Jundiaí. E aí eu convido eles para entrar, tal, eles entram. E quando eles vê a nossa solda, ele fala, não consigo fazer solda aqui não. Porque a nossa solda é aparente, né? Que geralmente nos lugares convencionais, eles fazem uma solda meia boca e passa a corda por cima. Entendi. Aí a pessoa não consegue, né? Você não consegue ver o acabamento, né? A nossa solda ela é visível. Então ela é 3D e é uma solda que não fica feia, popocada, tudo mais, né? Ela fica legal. Uma solda bem lisinha. Então, pessoal, assim, a gente tem uma aceitação bem bacana. Semana retrasada a gente recebeu um cliente de Indaiatuba que tem uma loja lá de móveis planejados. Ele falou, olha, é difícil encontrar uma loja que tem um acabamento que vocês têm, pelo preço que vocês têm, né? E muitas lojas trabalham com assinatura, então a gente não tem assinatura, né? Então isso faz com que a gente, por ser loja de fábrica, a gente tem um custo bem competitivo no mercado. Que legal, que história, chefe. E assim, eu não sou muito ligado, né, em versículos bíblicos, enfim, né, não tem, mas o que me fez lembrar a sua história é um momento, acho que Deus fala para Abraão, né, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te direcionar. Eu fiz meio com uma conexão com dessa tua história, isso é incrível, cara. Então, quando tudo acontecia, né, várias pessoas iam, né, na minha casa pra dar uma palavra de conforto, né? E eu não conseguia escutar nada. Eu não escutava. Por mais que vinham meus amigos tá na ferida e tal, ali, né? eu não conseguia escutar. No velório do meu filho, várias pessoas falaram bastante coisa, né? A minha esposa saiu do hospital, foi direto pro velório e tudo mais, né? E as pessoas tentando falar alguma coisa, mas nada pra gente justificava, né? E então a gente passou por vários momentos de luto. E o que aconteceu? O meu psiquiatra, pra gente sobreviver, ele explicou pra gente e falou, olha, você vai ter que ser um personagem.
E o que a gente fez a gente viver foi esse personagem. Vai dissociando, né? Então, por exemplo, eu criei um personagem e a minha esposa era um personagem. Porque a gente não tinha mais vontade de viver. Entendi. Né? Então a gente foi criando esse personagem. Mas não tem só coisas que aconteceram comigo assim, né? E aí, há 7 meses atrás, nasceu meu Theo. Que legal, cara. Nasceu meu Theo. Que legal. Meu Theo... Cara, ele fez eu sair do meu personagem, né? Até então, eu vivi um personagem todo esse momento. E aí, o nascimento do meu Theo fez a gente voltar a ser a gente de novo. Que legal. Né? Até então, as coisas estavam acontecendo, a gente estava feliz, tudo mais, mas sendo aquele personagem. Não sendo a gente. E aí, esses 9 meses de gestação foi os 9 meses mais difíceis da nossa vida. De insegurança, de aflitos, né? Porque no outro também tava tudo certo, né? E foi bem difícil, né? No parto do meu filho, até o doutor fez um depoimento lá no Instagram dele para comigo, que ele falou que foi o parto mais emocionante da vida dele. Aconteceu algumas coisas bem surreais, inexplicável. Porque na hora que eu vi o meu filho, né, o Theo era pra nascer na segunda. Aí no sábado à noite, na madrugada do domingo, ela teve um sangramento. Eu falei, vamos agora. Aí a gente foi. Como o doutor ele sabia do nosso caso, ele já ligou no hospital e falou, vai nascer agora. E pra gente foi ótimo, porque a ansiedade da segunda-feira, né, ia ser pior. E ele falou, não, vai ser agora, pode ir. E aí, foi com 40 minutos que a gente tava no hospital, ele já arrumou o centro cirúrgico. Ele veio de Campinas, arrumou o centro cirúrgico e já falou, não, pode ir lá, se vestir, vai nascer agora, vai ser agora, não vamos esperar mais nem um segundo. E quando ele fez, que ele mostrou, né, que eu tava assim, a gente tava em oração, e aí ele mostrou o meu filho. Quando ele mostrou o meu filho, eu comecei a ter vômitos. E os vômitos só saía água, não saía outra coisa. E eu comecei a uivar. Parecia um lobo. Algo inexplicável. Algo assim. E aí ele falava assim, e o doutor falava assim, olha que energia boa! Olha que energia boa! E aí depois ele falou assim pra mim, Ronaldo, eu não chorei no nascimento do meu filho, mas eu não consegui não chorar no nascimento do Theo. Algo que eu nunca presenciei na minha vida aconteceu aqui dentro hoje. Você não tem a noção da energia que tinha aqui. E aí eu falei pra ele, doutor, é que aqui você não só fez o meu filho nascer, você deu vida pra minha esposa e pra mim. A gente voltou a viver naquele momento. Aquele momento ali que meu filho nasceu foi algo, nascer com vida, né? Foi bem o contrário da outra cena que eu tinha na minha cabeça, aquilo, né? Enfim. E aí ele falou assim, Ronaldo, tá tudo certo, né? Mas assim, parece que é alguma coisa, né? E aí a minha sogra, ela é enfermeira na Unicamp, lá em Campinas, tudo mais, no neonatal. Então ela tem uma certa experiência e tal, né? E ela falou, olha, ele tá com um pouco de dificuldade para respiração. E meu filho foi pra UTI. E aí, meu amigo, você chegar em casa sem o filho, sem ele de novo, com um quartinho pronto, que foi assim, uma das coisas que a gente não tira da nossa cena foi quando a gente chegou em casa, o quarto pronto sem o bebê. E aí a gente chegou de novo em casa sem o bebê. Foi algo assim que foi assim uma pedrada. Foi bem difícil, bem complicado. E a minha esposa, daquele jeito, eu tinha que segurar a barra. Então eu não tinha que mostrar que eu tava forte ali, que ia dar tudo certo. E aí ela começou a ficar lá na frente do hospital, porque queria dar de mamar pra ele, que ela tinha bastante leite. E aí ele ficou ainda 5 dias. Ela ficou 5 dias, né?
E aí ela teve alta e ele ficou mais 5 dias lá. Foi os 5 dias mais... Os 10 dias após foi um dos momentos bem tensos da nossa vida, sabe? Bem turbulentos também. E aí o médico que fez o parto do Theo, ele ia 2 vezes por dia visitar a gente. Ele é um ser humano diferente, né? Não existe só pessoas ruins. Que incrível. Mas existe, ele, assim, ficou pessoal mesmo nosso, né? Ele falou assim, olha, eu não preciso mais vir porque meu trabalho é com ela, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei o que tá acontecendo porque o Theo tá ótimo. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui são e salvo e vai estar nos braços de você, eu tenho certeza. Quero que vocês não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos, porque vai estar tudo certo. E aí depois ele teve alta, aí ele teve que ficar em observação, ficou mais 2 dias no hospital, aí voltamos pro quarto novamente. E deu tudo certo, graças a Deus. Hoje ele é uma... Que idade ele tem? 7 meses. Que legal. Né? 7 meses. E é impressionante que ele com 7 meses, ele já dá benção. Foi uma amiga da gente que falou assim, mas é diferente esse menino, porque como, né, 7 meses já entende o que é isso, né? E ele consegue já dar benção, fala da benção, ele já une as mãos pra dar benção. Então, ele é o nossa cura da depressão, nosso remédio maior, né? É o nosso Theo. A gente tirou tudo que tinha na gente com o nascimento dele, né? Chefe, é assim, a gente fica até sem palavras para continuar o programa de um lado empresarial. Tinha algumas perguntas para fazer, mas eu quero que você venha aqui depois só para falar da tua empresa. Tô com umas ideias aqui. Eu quero aproveitar esse momento. Você tá emocionado, eu tô... Minha esposa tá. E eu queria que você olhasse para aquela câmera e você falasse com o Theo e com a sua esposa. Eu não sei o que você vai falar, qual é a sensação, se é gratidão, se é paz, se é tranquilidade, se é... Eu não sei, mas eu acho que tem muita coisa que você precisa falar para eles para ficar gravado pra eternidade, não é nem pra essa vida. Porque a tua história é incrível, irmão. E voltando para aquele trecho bíblico, né? Sair da sua parentela, você vê que Abraão era velho, não ia ter mais filho. E aí teve o primeiro e não era aquele. Era o Theo que era pra ser, né? E eu queria que você deixasse essa mensagem gravada para ambos, pode ser? Pode ser. Minha esposa. A minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. Ela não tem a dimensão de quanto eu admiro ela. Ela não tem essa dimensão. Porque se pra mim foi difícil todas essas situações, imagina ela carregar um bebê, sonho ser mãe, e num dia, uma coisa... Cara, a minha esposa, ela sofreu demais dentro do hospital, né? A gente teve umas situações dentro do hospital que foi muito desumana. Não foi, eu falei superficial, mas assim, ela sofreu muito. Ela foi meio que uma experiência de vários estudantes dentro do hospital. Uma coisa desumana que aconteceu. E mesmo assim, ela voltou a sorrir, né? E a gente se completa tanto que a gente tava mal e a gente não mostrava um pro outro que a gente tava mal. A gente se comportava como se a gente fosse pessoa perfeita, mas... Um protegendo o outro. Um protegendo o outro, né?
E com a vida do Theo, né, assim, eu falo pra ela, falo assim, nossa, você vai ter que fazer um tratamento, porque assim, o Theo é paparicado de uma certa maneira que você não tem noção. E ele é muito mais do que eu pedi pra Deus. Muito mais. Ele é um garoto sorridente. Ele é um garoto que entende o que a gente fala, mesmo sendo um bebezinho. Que só dá alegria pra gente até hoje. Mas eu quero falar também com pessoas que às vezes acham que, assim, passou por uma situação difícil de luto que eu passei. E quando eu passei por essa situação, eu achava assim que não ia ter cura. Porque é isso que passa pela nossa cabeça quando você passa por um momento de luto. E da forma que foi, não tem, não vai ter como curar isso mais. Sabe quando é uma coisa irreversível? Isso aqui, essa ferida nunca vai cicatrizar. Nunca. Quando você passa por isso, você falava assim, mas essa dor vai passar quando, Deus? Quando essa dor vai passar? Parece que à noite dói, e aí você dorme e fala assim, ai, amanhã vai ser outro dia e tal, e amanhece doendo de novo. Aí você fala assim, mas Deus, e aí vem os porquês, né? Você começa a questionar, nossa, mas eu sou uma pessoa temente a Deus, eu participava da igreja, eu era praticante, fazia pastorais, tudo mais, tinha um relacionamento muito forte com a igreja. E por que aconteceu isso? Sou uma pessoa que ajuda as outras pessoas dentro do que eu posso. E por quê? Por que isso foi acontecer assim? Você fica pensando assim, cara, é uma coisa assim, não tem por que mais eu viver, né? Então eu quero falar isso para as pessoas que o processo do luto é como se fosse uma ferida bem profunda, né? E o que várias pessoas me falavam isso, mas para mim não fazia sentido, mas falava muito sobre o tempo, né? Que, só o tempo. Chegou um momento que eu falava assim, mais um que vai vir falar sobre o tempo, né? Que o tempo vai fazer essa dor diminuir. E às vezes eu acordava, parecia que o tempo não passava. Que o tempo não passava. E eu acordava, parecia que eu tinha levado uma surra. O meu corpo doía inteiro. E era psicológico, né? Uma dor emocional. Uma dor emocional que não tinha como também eu extravasar. Porque tinha uma pessoa do meu lado que eu tinha que passar, que eu tava super bem, né? Então não tinha muito o que fazer. E voltando lá, uma pessoa que me ajudou bastante também foi o meu psiquiatra. E o meu psiquiatra, Deus, fez uma coisa... o destino, né? E aí, eu passei por o cara deu 20 remédios pra mim tomar, falou, próximo. E eram bem conceituados na minha cidade. Aí passei pro outro, também não teve empatia. E aí esse foi pelo SUS. E aí ele falou assim, não, vamos sentar aqui e tal, vamos conversar. E ele começou a chorar. Batendo um papo, como foi que aconteceu? Ele começou a chorar. E aí ele falou assim, cara, eu não posso chorar. Sou seu psiquiatra, eu não posso chorar. Mas homem chora, não tem jeito. Ele falou assim, olha, Ronaldo, se você não quiser voltar mais, não precisa. Mas é questão de honra o seu caso pra mim. Por mais que eu chorei aqui, gostaria que você ignorasse isso, mas me dá um abraço, vamos passar isso junto. Ele foi um cara muito humano. Aí fiz a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão.
E todas as vezes surgiu uma emoção muito grande de ambas as partes. E aí eu falei assim pra ele, você também deve ter uma história, né, doutor? E aí ele falou assim, Ronaldo, minha história, eu vou resumir pra você. Eu fui colocado dentro de uma caixa de sapato, quando eu nasci, e me colocaram numa porta de uma pessoa. Aí meu pai foi dar um chute. E aí a minha mãe falou, não, vê o que tem dentro da caixa. E era eu dentro dessa caixa. E eles não poderiam ter filhos. E esse cara era um prefeito da cidade, na época. E aí adotaram ele. Ele falou assim, a única coisa que eu sei é que o meu pai biológico e a minha mãe biológica tinha uma Brasília. Foi a única coisa que a minha mãe, a mãe dele escutou, que era uma Brasília. Mas ele só tinha isso de informação. E aí, a sua história, Ronaldo, para comigo, é que eu vejo um cara que tem tanto amor pelo Ravi e eu fui descartado. Meus pais não tiveram amor nenhum por mim. Eu preferia ser criado pelos meus pais, morar debaixo da ponte, do que ter tudo que o meu pai e minha mãe me proporcionaram. Não por não gostar, mas pra saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Eu não tenho um tio, eu não tenho irmão, não tenho avô, não tenho ninguém do meu sangue. Tudo é fake news pra mim. E a sua história veio pra mostrar pra mim que existe amor. E aí a gente fez... Ele falou assim, eu vou quebrar todos os protocolos. Cara, ele chamou eu pra na casa dele. Fez o filho dele sentar no meu colo. E falou, vou te emprestar meu filho pra você. Porque eu não aguento ver a sua dor. Ele tinha 2 filhos. E aí, isso ficou bem comum. Ele emprestava os filhos dele pra mim. Pra me sentir o cheiro. Pra me pegar no colo. E ele falava pra mim, isso tá fazendo bem ou te fazendo mal? Eu falava, tá fazendo muito bem. Muito bem, você não sabe o que você tá fazendo comigo. E ele me ajudou como pessoa. Falou que não podia mais me atender porque ele quebrou alguns protocolos, né? Que não pode isso. E aí ele falou assim, eu não quero mais ser seu psiquiatra e nem posso. Mas eu quero ser o seu amigo. E quando você precisar, Ronaldo, você fala que os meus filhos vão ficar com você uma semana. Porque eu quero amenizar essa dor que você está sentindo. Eu sei que nunca vai substituir, mas se eu, por mais que o meu pai e a minha mãe me jogaram, tudo que eu queria era ter um colo nesse momento. Eu queria ter um colo para mim, sentar no colo do meu pai, da minha mãe. Era isso que eu precisava. Eles não precisavam falar nada, por que eles fizeram isso, nada. Mas se eles me dessem um colo, já era suficiente. E essa era a minha forma. Então, por exemplo, assim, por isso que eu estou falando para você, estou cedendo os meus filhos para você. E a esposa dele veio conversar comigo e falou assim, olha, meu marido ele já tem 15 anos de profissão e ele nunca teve problema nenhum com um paciente. Mas a partir do momento que ele começou a te atender, ele não dorme mais comigo. Ele dorme com os filhos. Então, o seu problema foi algo transformador na vida dele. Foi algo de entendimento. E aí eu fico pensando como que as coisas se conectam, né? Eu fui ser atendido por um cara
que foi desprezado pelos pais, né? E ele conectou comigo, conectei com ele. E a gente ficou amigo mesmo. Aí quando eu vim pra cá, ele me atendeu algumas vezes. E aí, por motivo que eu procurei outro profissional e aí eu não me adaptei mais, ele preferiu se isolar, né? Ele falou, eu preciso me isolar porque senão você não vai encontrar outro profissional. Porque você vai começar a fazer comparações, querer apoio, e você não tá entendendo que eu sou seu amigo, não sou mais o seu doutor, sou seu amigo. Então, Deus coloca também as pessoas certas. Não sei se esse era o propósito de tudo isso que aconteceu na minha vida, de eu ajudar algumas pessoas, né? Essa semana foi uma pessoa lá na loja e falou, olha, eu preciso escrever algo para você, mais pessoas precisam saber dessa história. Foi um cara até que tem um comércio e ele falou assim, cara, Deus fez eu entrar aqui para conversar com você. Porque antes de eu entrar aqui, eu tava achando que eu era o cara mais problemático do mundo. Mas eu não tenho problema não, cara. Não tem problema nenhum. Porque todos os meus problemas eu consigo resolver. É difícil? É, mas eu consigo resolver. Mas o problema que você teve interno e a força que você teve de Deus pra superar tudo isso é diferente. É diferente. E ele falou, você já é um vitorioso por Deus, tal. Então, talvez, né, até agora eu não entendi o propósito de tudo isso, mas um dia ainda eu vou entender. Pode ser que seja tudo isso que eu passei na minha vida para ajudar outras pessoas, né? Para as pessoas voltarem a ter sentido, empatia. E também é um processo de superação, né? Sim, mas não tenha dúvida. Né? Superação para com as pessoas, principalmente pessoas que passam por esse momento de luto, né? Eu já conversei com duas pessoas que tiveram bebês, não da mesma forma, mas que perderam bebês assim. E é uma força enorme. Quando a gente passou por esse processo, a gente ficou uma temporada aqui em Campinas, a gente veio, né? A gente tinha que ficar sempre com alguém com a gente, supervisionado. E aí fizeram conexão com uma pessoa também que perdeu o filho. Mas foi um caso diferente, porque foi antes de nascer, né? O nosso não, o nosso foi na hora do parto e um erro médico. Então, nesses casos são mais raros, né? De acontecer do parto e um erro médico. Geralmente pode ser que aconteça, mas às vezes já tem uma patologia, né? Então, entendi. Já se prepara, né? Um combo diferente. Isso, foi um combo diferente, mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso, chefe. Que a gente... São os obstáculos da vida que a gente passa, né? E a gente... quando a gente veio pra cá, né? A gente foi bem recebido pela comunidade. E a comunidade falou que... Por exemplo, assim, alguns obstáculos que eu não consigo agora ainda saber o porquê que isso aconteceu, mas no futuro eu vou saber. Até mesmo o padre falou isso pra mim. Falou assim, mas não fica pensando como que isso vai acontecer, que vai acontecer bem natural, né? E essa semana o cara foi e falou, mais pessoas precisam saber da sua história, porque a sua história para as pessoas escutarem, para as pessoas saberem que existe pessoas que passaram por um processo, né? Que foi bem difícil e sobreviveram. E tá aí, né? E às vezes eu penso assim, nossa, mas tinha que tudo isso acontecer para mim sair de lá, né? Para mim, talvez sim, talvez não, né? Mas agora eu tô em paz com o meu Theo, né? Que legal. Que veio para alegar a nossa vida. E é isso. Chefe, a gente nem tem muito o que falar, que foi uma história incrível. E o tempo inteiro você tá falando e minha cabeça vai pensando.
Você sabe o significado do nome do nosso estúdio? Não sei. O que tá escrito ali? NDJ. NDJ. Nome de Jesus. Olha só. Que forte. Você me achou por acaso. Você procurou um propósito, um objetivo que você ouviu num grupo, né? E a gente comentou, quando eu tava começando o programa, eu peguei e falei sobre o tempo. Mas é muito tempo. E aí você comentou de que tava dentro do que você esperava, enfim. Eu vou lançar uma semente para você pensar, tá? Não é à toa que você tá aqui hoje. Não é à toa que você tá contando a sua história. O intuito era falar sobre o seu projeto. E a gente enveredou para um outro lado lindo. Eu acho que foi o programa mais emocionante que a gente já fez até aqui hoje. E linda a história. E não teve um final, tá tendo uma continuidade. Sim. E eu vou te passar uma frase que eu aprendi esse ano. Tudo tem um início, um meio e uma continuidade. Não tem fim. E eu só vou jogar aqui, independente do que vai acontecer. Eu queria tanto que seu projeto fosse aqui dentro. Porque tem muitas vidas para serem transformadas profissionalmente. E aí eu vou usar o meu bordão de todos os meus vídeos pra gente encerrar. Pensa nisso. E segue o chefe. Só pensa. Só que o chefe é o lá de cima. Foi uma honra ter você aqui no nosso programa. Foi algo incrível. Aprendizado de resiliência. Aprendizado de recomeço. Aprendizado de jamais desistir. Aprendizado de gratidão, principalmente com seu compadre, né? Sim, várias pessoas, assim, igual eu falei pra você desde lá do início, né? Fui provado, mas assim, várias pessoas passaram pela minha vida, né? Por exemplo, esse cara aqui me colocou numa multinacional quando eu saí. Exato. Me ajudou, né? Lá na minha cidade também teve bastante pessoas que me ajudaram. O meu psiquiatra que ajudou eu imensamente. Uma pessoa que me ajudou também bastante foi o anestesista do parto. Minha sogra também me ajudou bastante, né? Mas esse cara da indústria, né? O dono da fábrica, ele é uma pessoa incrível. Uma pessoa, assim, inexplicável. A fé que ele tem é inexplicável. E tudo que ele falou pra mim tá acontecendo na minha vida. Ele falou, se você for resiliente pra você passar pelo processo, você vai renascer da cinza. E é isso que tá acontecendo agora, né? Há 7 meses atrás eu renasci, né? Porque assim, a loja é ótimo, tudo é ótimo, né? Mas poderia ser qualquer lugar. Mas o seu eu, né? Uhum. O seu eu, não. Né? Isso daí é diferente, né? Eu agradeço o espaço, né? Que você me deu aqui. Mas a gente pode passar isso para as outras pessoas pra gente orientá-las, né? Exato. Orientar. Hoje em dia o mundo ele tá muito desorientado, né? Hoje em dia as coisas vêm muito fáceis. Qualquer coisinha as pessoas já se desmoronam e não tem estrutura. Exatamente. Né? Eu sou exemplo vivo, que eu fui lapidado várias vezes. Né? O começo foi por uma opção própria, né? Sim, mas foi. Mas fui. E às vezes a gente não sabe do processo, mas tudo isso hoje, né? Esse meu amigo falou assim, Ronaldo, você percebeu que o seu processo que aconteceu com você foi para você cada vez ser mais forte. Cada vez você foi criando resiliência para você chegar onde você chegou. Tanto pessoal, tanto profissional. Então você tem que entender que isso tudo vai ter um fechamento de porquês.
Talvez não seja daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas você vai saber o propósito que tudo isso aconteceu na sua vida. Você já tá sabendo que você já me ajudou um monte. Eu entrei aqui uma pessoa e tô saindo outra. Que a sua história é diferente das demais. Que é uma história que tem, como você falou, começo, meio, uma continuidade de resiliência. Exatamente. Né? De resiliência, mais ou menos isso. Agradeço bastante o espaço e a gente vai se falar mais vezes. Perfeito. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chef. Queria agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. São pessoas como vocês que apoiam o nosso projeto, que fazem trazer pessoas incríveis como o Ronaldo. E talvez esteja nascendo um podcast Fênix da Resiliência nesse exato momento. Meu muito obrigado a todos vocês e a gente vai encerrando o podcast com uma frase que sempre toca o meu coração. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.